Boa noite, gente. Oi. Vocês estão me ouvindo? Oi. Boa noite. Ah, tá. Aleph, tu vai falar alguma coisa ou eu já posso? Gente, é porque eu tô muito nervosa, tá? Tô até falando com a Aleph. Vou falar, claro, vou lhe apresentar. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso sétimo encontro no ciclo de mentoria aqui da Comissão de Direito Tributário da Seccional Amazonas. É uma alegria estar aqui com vocês, mais um encontro. E hoje nós vamos dar continuidade no estudo da prática na advocacia tributária. Hoje, com a nossa querida presidente da Comissão de Direito Tributário, doutora Ragélia Canavati, ela que é advogada, contadora, tem diversas especializações no direito tributário e, claro, que teremos hoje uma aula, com certeza, incrível sobre o ramo inovador do direito tributário. Hoje nós vamos falar sobre o processo tributário, né, no âmbito judicial, como é que funciona. Doutora Ragélia, a aula é toda sua. Boa noite a todos novamente. Obrigado, Aleph, pela apresentação. Confesso que me deixou um pouquinho menos nervosa, né? Mas não totalmente, então vamos lá, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Todo mundo recebeu o e-book? Sim ou não? Vocês estão conseguindo enxergar a tela assim? Só movimento, só fala no microfone porque eu não estou enxergando a câmera. A câmera de vocês. Sim, dá para ver. Ah, tá bom, beleza. Então vamos lá. Hoje eu tenho a incumbência de estar falando com vocês a prática tributária 2, está relacionada ao processo judicial tributário. Então, antes de tudo, eu gostaria de estar com vocês para falar aqui. Eu falei com a Aleph mais cedo e achei interessante que vocês pudessem alinhar o que a doutora Fabiana, passou já na última sessão, para que vocês possam acompanhar o desmembramento de um PAF para o judicial. Acho que ficaria interessante dessa forma. Então, vamos lá. Antes de tudo, para uma exploração do campo da atuação da advocacia tributária, vocês precisam ter em mente que o advogado tributarista, na verdade, ele tem um leque de possíveis atuações. Ele pode atuar como advogado nas empresas de pequeno porte, nas empresas de médio e grande porte. Tem todo um rol lá no 150, inciso 6º da Constituição, que traz lá os imunes aos impostos. Então, a gente tem os templos de qualquer culto, os partidos políticos, as fundações, as entidades sindicais, as editoras e até mesmo as instituições de educação e assistência social. O que é importante destacar aqui? É que essas pessoas, por mais que elas sejam imunes, qual é o papel do advogado tributarista trabalhando com elas? Elas não são imunes, por exemplo, ao cumprimento e o dever das obrigações tributárias acessórias. Então, quando uma dessas, por exemplo, quando uma igreja ou um templo de qualquer culto, ele esquece de realizar determinadas obrigações em que ele é responsável para estar realizando ali, vem a figura do advogado tributarista, justamente porque, com certeza, eles vão receber um auto de infração por conta do inadimplemento de uma obrigação acessória que não foi realizada, que não foi cumprida. E, é claro, a gente tem as pessoas físicas. Eu mencionei para vocês na última sessão, com a Fabi ainda, não sei se vocês recordam, que
é mais interessante, o primeiro passo para que o advogado possa estar enveredando para a advocacia tributária é a pessoa física. Por quê? Porque além de ser, não digo que é fácil, porque a advocacia tributária, se o nosso sistema tributário não é fácil, é totalmente complexo, a advocacia tributária não é fácil também, tá? Mas existem meios para que você possa se aperfeiçoar. É muito interessante que você inicie pelas pessoas físicas, por quê? Porque você vai estar verificando as questões de como funcionam as obrigações, como funciona a questão do planejamento. Então, eu já de antemão falo aqui para vocês que hoje nós vamos atuar com a advocacia tributária para as pessoas físicas, que é justamente, eu tenho certeza que muitos dos meus colegas que inclusive fazem parte da CDT, eles trabalham com pessoa física, porque é o início de todo mundo, tá? Com exceção do Kleber, que o Kleber trabalha numa multinacional, né? Eu digo que o Kleber é um menino visionário. Agora vamos, né? Vamos iniciar na advocacia tributária pela pessoa física. Agora, antes de tudo, a gente precisa conhecer como funciona a tributação de todos nós. Todos nós somos contribuintes. Então, e eu repito aqui, só para quebrar o gelo entre nós, uma frase do Samuel Johnson. E eu tenho quase certeza que alguém na mentoria passada também mencionou essa mesma frase. Só há duas coisas certas na vida: a morte e os impostos. Dito isso, o que toda pessoa física, vulgo contribuinte, precisa saber? Gente, o imposto de renda tem uma alíquota que varia de 7,5% a 27,5%, e ele incide sobre a renda, tá? Tem a questão do IPVA. O IPVA, a base de cálculo dele é o valor do veículo automotor. E precisa sempre extrair o ano de fabricação e o modelo. A alíquota é de 3% aqui no Amazonas para os veículos e 1,5% para os ônibus. Por quê? Existem as questões dos benefícios fiscais para as empresas que prestam serviço ao município de Manaus, tá? Item muito importante que eu não posso deixar de mencionar aqui com vocês em relação à reforma tributária. Por que tocar nesse tema reforma tributária e em uma prática tributária? Porque além de nós estarmos falando sobre a tributação da pessoa física, todos nós contribuintes precisamos saber o que está tramitando em relação à reforma tributária. Então, segunda informações e já entrevistas cedidas pelo ministro da Economia, né? O que estão divulgando? É que a segunda fase do projeto de reforma tributária cedida pelo governo é de retirar as deduções tanto da educação quanto da saúde relacionadas ao imposto de renda. Então, logo, vocês já sabem que se realmente isso passar mais adiante, a gente vai ter aí um aumento na carga tributária para todos nós contribuintes do imposto de renda. Então, muita atenção, é muito importante a gente ficar atento a essas questões. Outra coisa, a tabela do imposto de renda, ela não está atualizada já tem algum tempo, 2015, foi a última atualização. Então, hoje em dia, muito contribuinte paga e não devia pagar, por conta realmente desse desleixo, eu diria, de não estarem atualizando a tabela do imposto de renda. Então, já fica aí as duas dicas sobre imposto de renda que todos nós precisamos ficar atentos, tá? Uma outra questão, e está relacionado também à pessoa física, nós novamente, e aqui eu faço uma menção aos mais de 5.000 municípios que o Brasil possui, tá? O IPTU, ele é de competência do município. Então, eu trouxe aqui para vocês uma média de como ocorre a variação de alíquota relacionada ao IPTU desses mais de 5.000 municípios que o Brasil possui, tá? Então, aí tá só a média. O IPTU, a base de cálculo dele, a própria Fabi falou na última mentoria, né? Que é o valor venal do imóvel e a sua alíquota. E aqui é a média, tá, gente? Ela varia entre 1% a 2% para o imóvel edificado ou não.
Em relação ao ITBI, e aqui eu trago uma informação muito personalizada em relação ao nosso município aqui de Manaus, é que ele possui uma alíquota de 2% sobre o valor do bem, e esse recolhimento dessa alíquota do ITBI, ele precisa ser feito diretamente no ato da transferência, tá? Agora, quando essa transferência ocorre, ainda vai incidir uma taxa, e essa taxa pode chegar até R$ 20.000, que é justamente aquela taxa cartorária que é sobre a escrituração. Quanto a esse ponto, a Comissão de Direito Tributário, ela protocolou ano passado uma ADI relacionada à questão da violação ao direito do contribuinte. Por quê? Como é que funcionava isso? O ITBI, ele só pode incidir com a escritura, com a real transferência. Só que o que funciona? Como é que funciona para vocês terem em mente como é que funciona aqui? Antes mesmo do imóvel ser transferido, haver uma escrituração, o contribuinte já tinha que recolher de forma antecipada aquele imposto. Ou seja, está violando princípios tanto da legalidade quanto da irretroatividade e uma série de outros princípios que são constitucionais, que eu digo até que fazem parte dos direitos fundamentais dos contribuintes. Diante dessa ilegalidade monstruosa, o que a CDT fez? Nós realizamos um parecer através da Subcomissão de Tributos e desse parecer surgiu esse texto, a ADI, que encontra-se agora no nosso Tribunal de Justiça do Amazonas. Tem uma questão muito importante que pode até servir como pergunta futuramente. Por que a gente criou uma ADI e não uma ADPF? Porque a nossa Constituição aqui do Amazonas, ela abre um leque para que seja conhecido pelo Tribunal de Justiça a ação direta de inconstitucionalidade relacionada a leis municipais. Então, é muito personalizado essa informação que eu trago aqui para vocês, tá? Outra questão. Agora vamos partir para advogar em tributário, né? Eu trago aqui para vocês algo que é muito da prática do dia a dia, que está relacionado à malha fina do imposto de renda. E por que eu trouxe isso? Porque a Fabi, na última sessão de mentoria, não sei se vocês recordam, ela explicou a relação, o que seria procedimento, o que seria processo administrativo fiscal. E para que vocês tenham na prática, vocês possam verificar isso na prática, ver como é que funciona isso a nível federal, eu trouxe aqui o procedimento da malha fina, né, do imposto de renda, o processo fiscal é relacionado à malha fina do imposto de renda e ainda a gente vai continuar com o processo judicial. Acredito que essa linha vai ser muito melhor para que vocês possam visualizar como funcionar, como vocês podem advogar usando essas ferramentas que eu vou passar para vocês hoje, tá? Aqui a gente tem uma solução. Quem me acompanha lá no Instagram já deve conhecer esse post, tá? É sobre a malha fina. Caiu na malha fina. O que o contribuinte deve fazer? Quais são os recursos disponíveis para que esse contribuinte que teve a malha fina retida, ele possa fazer? Antes de tudo, ele deve lhe contratar, porque você é advogado tributarista. Então, como bem o Kleber mencionou na sessão em que ele falava sobre marketing jurídico aplicado à advocacia tributária, todos ao seu redor, eles precisam conhecer você como advogado tributarista, tá? Agora, antes de tudo, gente, eu trago aqui para vocês o que é um procedimento, tá? Para que vocês vejam na prática como é que funciona. Antigamente, como é que funcionava a questão da malha fina? O contribuinte, ele realizava a declaração de ajuste anual dele e ele esperava 30 dias, tá? Se não mais, para receber na residência dele uma carta, tá? Você sua declaração encontra-se retida
na malha fina. Malha fina, gente, é um procedimento fiscal para que sejam analisados informações que o contribuinte, porventura, deixou de prestar na declaração de ajuste anual ou ele prestou de forma equivocada. Então, é um procedimento. Aqui vocês têm como observar como é que funciona o procedimento, tá? Então, o contribuinte, ele recebia essa cartinha na casa dele, ele levava no contador para que o contador realizasse ali a retificação de informações, né? A partir desse momento em que ele levava para o contador, o contador acessava o portal do ECAC, né? E no portal do ECAC, ele conseguia retificar. Por quê? Porque no portal do ECAC, para quem não sabe, ECAC significa Centro Virtual de Atendimento do Contribuinte, que é prestado pela Receita Federal. Como é que você acessa o portal do ECAC hoje, tá? Recentemente, a partir do dia 2 de julho desse ano, a Receita Federal fez uma alteração. Então, para que você possa acessar o ECAC, não basta que você tenha somente aquele código de acesso ou propriamente o token. É necessário que seja realizado um cadastro a mais no portal gov.br. Aí você clica no gov.br, depois você tem um códigozinho, você é transferido para o portal ECAC, tá? Agora, eu sou contribuinte, caí na malha fina, como é que funciona hoje, Ragélia? Hoje, diferentemente daquela época em que a Receita Federal emitia aquelas cartinhas, como é que passou a funcionar, né? O contribuinte que ele tinha a certificação digital, ele passou a receber as notificações na caixa de correspondência virtual. Por quê? Para que vocês tenham uma ideia dos termos técnicos de como funciona, você acessando o ECAC, você acessa diretamente a sua conta fiscal. Vocês já tinham visto ou ouvido esse termo? Podem ligar o microfone e interagir comigo, tá, gente? É porque eu não estou enxergando vocês porque eu estou com compartilhamento da tela. Mas você acessando o portal do ECAC, aparece lá, é a sua conta corrente fiscal. Tá? Nessa conta corrente fiscal, o que existe lá? Todas as informações ligadas a você. A situação do CPF, quantas declarações foram retidas, quais são as declarações e a caixa de mensagem. Então, aquele contribuinte que ele prestava a declaração de ajuste anual, ele tinha lá a certificação digital, ele recebia diretamente na caixa postal. Só que tem muita gente que prestava essa declaração de ajuste anual usando somente o código de acesso. Não tinha a certificação digital. Então, o que a Receita inovou? A Receita inovou porque para esses contribuintes, tá? Eu vou interromper aqui rapidinho, porque eu queria enxergar vocês. Depois eu volto. Para esses contribuintes, o que a Receita, ela tinha um trabalho a mais de ter que estar fiscalizando, de ter que estar notificando de uma outra forma. E essa forma era muito onerosa aos cofres públicos. O que criou-se? O sistema, Agora eu vi aqui o chat com vocês. O sistema, ele foi inovado, é claro, e a partir agora da declaração, você prestou a sua declaração de ajuste anual, você já tem condições de enviou a declaração, já aparece na sua tela, sua declaração está retida, motivo, inconsistências, motivo, malha fina. Ou vai aparecer que ela está restrita. Então, você vai obter duas informações. Se constar informações inconsistências, naturalmente vai estar logo em seguida com a informação de que ela está retida na malha fina. Ou ela vai estar restrita. Quando está restrita, é um sinônimo apenas, tá, gente? Agora eu vou voltar aqui com vocês, que eu vou... Vocês estão entendendo o que eu estou falando?
pode ligar o microfone, que eu não enxergo vocês mais quando eu compartilho a tela aqui. Pronto. Estão enxergando? Sim, tá perfeito. Tá. Agora, a gente já explicou essa questão histórica, né, das inovações de procedimentos. Contribuinte e malha fina. O contribuinte, ele pode entrar, a partir do momento em que ele acessa o portal do ECAC, através da sua conta corrente fiscal, ele, concordando com o motivo, ele pode ter sempre duas opções, tá? Uma, ele retifica e paga com juros, tá? E a outra, ele discorda, não. Ele discordando, o que acontecia antigamente? Ele agendava, né? E aguardava o prazo legal que estava no agendamento dele marcado para apresentar aqueles documentos que a Receita, consequentemente, estava exigindo ali, porventura, ele tivesse direito. Isso ocorre muito em relação às deduções, principalmente dedução de educação e saúde, tá? Agora, como é que funciona hoje? Estamos em pandemia, cair na malha fina, o que acontece? Todos os atendimentos da Receita Federal, eles estão sendo realizados por meio de chat. Então, basta acessar o site da Receita Federal, você já tem acesso lá, tá em destaque, inclusive, o chat da Receita Federal, que fica, diga-se de passagem, online até às 19 horas, horário Brasília. Então, já fica aí a dica de como funciona. Uma segunda etapa. Enquanto que o contribuinte agendou, realizou todas as explicações, como é que funciona? Percebam que nós ainda estamos em um procedimento fiscal. E esse procedimento fiscal nada mais é do que uma análise de documentos ali no chat que vocês estão, certo? Se a Receita Federal ela aceita aquelas explicações, se o técnico que vai falar com você ali, o auditor que vai falar com você ali no chat, ele aceitar todas aquelas explicações, a sua declaração, a declaração do seu cliente, ela vai ser liberada de forma imediata. E qualquer valor a título de restituição, ele vai ser redirecionado a um saldo enorme, a uma conta enorme de restituição da Receita, e vai ser liberado através dos lotes residuais, não vão ser aqueles lotes normais. A Receita Federal, ela sempre libera um calendário específico de lote residual. Só para que você tenha uma ideia, no começo desse ano a Receita liberou lote residual de 2009. Então, o contribuinte vai precisar esperar um pouquinho. Agora, se porventura a Receita ela não aceita essas explicações, não quero, não. Tá errado isso, você realmente, o seu cliente, ele precisa pagar. Aí, o que acontece? A Receita, ela cobra a diferença com juros e multa e aplica uma multa, gente. E essa multa, ela é de 75% e pode chegar até 225%. E isso tudo tá ligado à questão da boa-fé do contribuinte, tá? Como é que a Receita Federal identifica o contribuinte que está de boa fé e o contribuinte que não está ali só para sonegar mesmo? Ela faz um comparativo relacionado a toda a vida do contribuinte, se ele é contumaz em cair na malha fina, né? Se realmente ele sempre faz aquelas situações, ele causa aquelas situações nas declarações, enfim, tá? Vamos ao terceiro bloco. No terceiro bloco, que a gente ainda vai estar em sede de procedimento, tá? Procedimento fiscal, o contribuinte ele vai pagar. Se ele pagar, o contribuinte está ali, recebeu a multa, e aí? Ele tem duas saídas. Ou ele paga, e quando ele tem e demonstra que ele está ali de boa fé, o que acontece? Aquela multa ela vai ter um desconto de 50% à vista, para ser paga em 30 dias, ou ele vai ter um abatimento, um desconto de 40% se for a prazo. E esse a prazo, ele pode parcelar de quantas vezes, Ragélia? Varia. Ele pode parcelar em 3 cotas ou 5 cotas, tá? Dependendo da situação do contribuinte. Vocês estão me ouvindo? Eu não consigo enxergar vocês, então tem que ligar o microfone para mim falar, tá? Sim, tô ouvindo. Tá. Agora, o contribuinte, ele não quer pagar.
o teu cliente ele não quer pagar, ele não tem porque está pagando isso. Aí sim é que a gente vai adentrar propriamente dito um processo administrativo fiscal. Que é justamente quando, então, ele inconformado, ele não vai pagar mesmo e ele chega até você e fala, doutor, eu quero impugnar essa cobrança. Aí essa cobrança, você como advogado, você vai direcionar o teu pedido de impugnação à delegacia de julgamento. E o que essa delegacia de julgamento é? É nada mais do que aquele... você pode me perguntar se existe um juízo de admissibilidade, alguma coisa do tipo. Nesse primeiro momento, não, tá? A delegacia de julgamento, ela pode realizar duas opções. Primeiro, se ela aceita e confere razão ao contribuinte, aquela cobrança ela é cancelada. Aí, quando a cobrança é cancelada, o teu cliente vem contigo, é sempre isso sempre ocorre, por isso que eu sempre falo aqui para vocês. Ele fala assim, doutora, minha cobrança ela foi cancelada, eu tive que ficar nesse sufoco de cobra, não cobra, cobra, não cobra. Eu quero dano moral por isso. Gente, não cabe dano moral por procedimento fiscal administrativo. A malha fina é um procedimento fiscal. Então, por mais que ela demande um certo tempo, aquele tempo para efeitos não é considerado danoso para gerar um dano moral ao contribuinte, tá? Isso já é matéria pacificada até do STJ, já se manifestou sobre isso. Não temos ainda nenhum recurso repetitivo através do STF, mas já é pacificado isso. Não cabe dano moral em relação ao procedimento fiscal, tá? Agora, se porventura a delegacia ela não der razão ao contribuinte, o teu cliente ele tem duas opções. Ele ainda continua com a opção de pagar, só que agora a opção de pagar para ele, ela ficou um pouquinho mais penosa, porque aquele desconto na multa, ele deixa de ser 50% e passa a ser 30% à vista e 20% a prazo, tá? E o que antes ele podia parcelar em 5 vezes, muito provavelmente agora ele só vai poder parcelar em 3 vezes, tá? Tô falando aqui casos que realmente eu já vi na prática para vocês. Agora, o que acontece se, porventura, o teu cliente ainda insistir contigo, doutor, não tenho condições de pagar, isso é errado, essa minha dedução realmente tá certa, eu fiz de forma certa, meu contador me alertou, tá certo, tudo certo, eles que querem realmente acabar comigo. Gente, aí, o que você vai fazer? Você vai recorrer agora perante o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o chamado CARF, tá? E no CARF, muita atenção a essa questão. Por quê? Porque existem turmas e turmas específicas. Você não pode prejudicar o seu cliente por desconhecer a competência de cada turma. Então, é muito importante isso, tá? No nosso exemplo, como nós estamos tratando especificamente de imposto de renda à pessoa física, então, o seu recurso deve ser direcionado à seção que é competente, à turma competente. No caso do regimento interno do CARF, é a segunda turma. Atenção com isso. Eu não sei se vocês já receberam no material de vocês, mas eu até escrevi, mandei lá para vocês todos os conselheiros. Como é que funciona o CARF? O CARF são 6 membros, né? São 3 pró-fazenda e mais 3 pró-contribuintes. O que acontecia antigamente, tá? Havendo um empate no julgamento, nas sessões, o que acontecia? O presidente, que é sempre o representante da fazenda, ele tinha o voto de Minerva. E esse voto de Minerva é o famoso agora, o voto de qualidade. Esse voto de qualidade, é claro, né, gente? Se ele é o da fazenda, ele já tinha proferido o voto dele, só ia repetir o voto ali. Como é que funciona hoje, tá? Tem até questões sendo debatidas sobre isso. É que, havendo um empate, o que vai ocorrer? Enfim, vão conceder ao contribuinte a dúvida. Em dúvida, pró-contribuinte. Então, tem até um princípio no direito, um princípio processual, tá? Do direito tributário, que é in dúbio pró-contribuinte. Como tem no penal, também tem no tributário, tá? Agora, se esse recurso ele não foi aceito,
esse recurso que você fez e direcionou lá para a segunda turma do CARF, não foi aceito. E quando a gente fala ele não foi aceito, ele não foi julgado procedente, tá bom? Existem duas opções sempre, gente. Se o conselho, ele, em sessão, houver uma dúvida, ou unanimidade, ou forem 5-6, o contribuinte vencer. Se o contribuinte vencer aquele recurso, a cobrança ela é cancelada imediatamente. Aí tem a dúvida, e aí, cabe dano moral? Não cabe dano moral. A gente está em processo administrativo fiscal. A gente já deixou o procedimento, mas ainda assim não cabe, tá? Tem advogado que pede? Pede. É feio pedir algo que não deve? Porque você, querendo ou não, você leva o teu cliente a uma aventura processual. Então, além de ser uma aventura processual, ainda vai gerar custas processuais, né? Então, sempre pense por esse lado, tá? Agora, se porventura aquele recurso ele não foi reconhecido, não houve procedência. Se porventura existir alguma obscuridade, alguma omissão, vai poder, você advogado, você pode apresentar os teus embargos de declaração, tá? E no prazo de 5 dias corridos, bonitinho. Se porventura não tiver nenhuma obscuridade, nenhuma omissão, esqueça embargos de declaração, até para não prejudicar o seu cliente com um processo e um recurso indevido. Por quê? Porque todos os recursos que são apresentados de forma indevida, o que os conselheiros eles entendem? Que você está tentando procrastinar o processo. E a procrastinação eleva o percentual de multa. Então, muita atenção em relação a isso. Se porventura o contribuinte, aquele contribuinte que é seu cliente, ele acabou ali, ele deu uma improcedência e o teu cliente ele chega contigo e fala: doutor, eu acho que eu vou pagar. Eu passei esse tempo todinho porque eu estava atrás de dinheiro para pagar essa dívida. Quando ele for pagar essa dívida, gente, agora ele vai pagar o valor integral, sem o desconto de multa e sem o desconto de juros, tá? É juros e multa mais o valor integral. Se porventura o teu cliente ele chega contigo, não, doutor, continue inconformado, coloque aí para recurso, vá até a última instância, quero ir até o fim. O cliente chega contigo e sempre fala isso, gente. O que você, enquanto advogado, vai fazer, tá? Você pode recorrer à Câmara Superior dos Recursos Fiscais. Essa Câmara Superior dos Recursos Fiscais, ela também é dividida em turmas, então preste muita atenção em relação ao envio de recurso para a Câmara certa, porque você só tem essa chance. Por quê? Eu falo isso porque eu já vi colega na prática que, infelizmente, ele prejudicou o cliente. Por quê? Como é que funciona? Se você, porventura, errar a competência, o teu recurso, ele, além de não ser reconhecido, o teu processo é extinto sem resolução do mérito. Aí o que ocorre? O contribuinte de imediato passa a ser cobrado daquele valor de forma integral. A gente já está com um processo administrativo fiscal, entendeu? Então, sempre observem as questões do regimento interno. Se for a nível federal, baixem lá do site da Receita Federal o regimento do CARF. Lá tem tudo explicadinho, tá? Eu até vou mandar para vocês depois o regimento, para facilitar, tá? Agora, vamos a um outro passo. Se porventura o cliente, ele venceu, ele não venceu, o que acontece? Se porventura a Câmara Superior de Recursos Fiscais, ele conceder, ele apreciar que aquele teu cliente, que o contribuinte, ele tem realmente direito, a cobrança ela é cancelada, tá? Vale dano moral? Não vale dano moral. E eu sempre alerto isso porque o cliente sempre pergunta, tá bom? Se porventura agora não deu improcedência mesmo e tem que pagar, o que ocorre? O cliente ele tem 30 dias para pagar. Ou ele pode recorrer ao Poder Judiciário no mesmo prazo, tá? E aqui, sim, nós vamos iniciar. Agora, antes de tudo, você que é advogado, você trabalhou durante o processo, os procedimentos,
fiscais da malha fina, acompanhou ali o contador do teu cliente. Como é que fica as questões de honorários? Isso é uma matéria muito importante, eu diria que é mais importante para o advogado, tá? É saber como cobrar os seus honorários. No nosso código de ética, indica que o advogado que não aplicou, que não realizou o contrato de honorários, essas coisas bonitinho, ele deve cobrar 1/3 no início, 1/3 no meio e 1/3 no final. Agora, eu trago aqui, e eu não vou adentrar o tema, porque eu acredito que o Léo, na próxima sessão de vocês, quando ele for falar de fechamento de contrato, ele vai explicar essa questão de honorários, está relacionada à consulta. A consulta, gente, é totalmente diferente dos honorários contratuais. Por quê? Porque a consulta, ela vai custear as suas diligências, ela vai custear algumas cópias que você realiza, ela vai custear os primeiros livros que você vai comprar para poder estudar o caso do teu cliente. Que não adianta falar que direito tributário, você vai advogar em direito tributário e não vai ler um livro. No mínimo, para atuar com imposto de renda, você precisa, além de ter a internet para consultar, que eu digo que é aquele vade-mecum da legislação do imposto de renda, são pelo menos 5 doutrinas ligadas sobre imposto de renda, tá? Fora outras despesas que você vai verificando ao longo do tempo, tá? Agora, uma observação que eu trago aqui, quando você trabalha com pessoa física, observe que, diferente da jurídica, ela não tem o domínio e não sabe ao certo qual é a distinção entre honorários contratuais e honorários de sucumbência. Por que eu digo isso? Porque quando ela lê uma decisão, tá? Vai estar lá, condena fulano de tal ao pagamento de honorários. Isso é um pedido que você está fazendo. Se ela provavelmente lê a sua peça, ela vai fazer o questionamento e até você, enquanto advogado, se você não tiver explicado isso a ela vai pensar que você está querendo ganhar em cima da causa dela, o que é pior, porque a relação advogado-cliente ela vai ser rachada ali, porque não pode haver uma desconfiança, nem do advogado e muito menos do cliente. A relação ela tem que ser o mais transparente, cristalina possível. Então, para que isso ocorra, sempre oriente seu cliente. Faça a distinção entre honorários contratuais e honorários de sucumbência. Por quê? Porque se ela for ler a sua peça, ela já sabe que você está pleiteando ali honorários de sucumbência que a outra parte vai lhe pagar e que aquele valor ali é a seu título. Por quê? Eu digo isso porque isso já aconteceu na prática comigo. Então, eu trago aqui para vocês uma experiência, tá? Porque o que o cliente pensava? E eu vou falar aqui abertamente para vocês. Ele pensava que eu estava ali pedindo os honorários de sucumbência, aí ele clicou no Google, honorários de sucumbência. Aí ele viu lá o que significava. Isso eu tinha o quê? Acho que uns 3 dias de advogada, tá? Aí ele foi, clicou, aí falou comigo, doutora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Esses honorários de sucumbência é meu, né, doutora? Porque eu que vou ganhar a causa, não é, doutora? Então, aí eu tive que explicar para ele, e eu vi na prática a importância de que eu tinha que, além de falar para ele todas as cláusulas do contrato de honorários, eu tinha que explicar também qual era a diferença entre contrato, honorário contratual e contrato de sucumbência. Então, já ficou aí a experiência. Tipos de procuração. Isso aqui é muito importante, principalmente para quem atua em direito tributário. Por quê? Porque nem só a nossa procuração simplesinha, sem reconhecimento de firma, é aceita hoje nos órgãos. Você, como advogado tributarista, você vai ter uma atuação perante a diversos órgãos, tá? E já que a gente está falando de Receita Federal, de imposto de renda, você vai precisar sempre estar antenado em questões da procuração. Certificação digital. Essa certificação digital, e aqui eu já faço até um paralelo em relação à certificação digital no ambiente da Cefaz, também que funciona da mesma forma, tá? Quando é uma pessoa jurídica, o que a pessoa jurídica faz? Ela te confere poderes específicos, tá? Para que você possa acessar a conta fiscal dela, para que você possa protocolar
processos administrativos fiscais, utilizando a certificação dela e em conjunto com a sua, essas coisas. Na pessoa física, você vai utilizar a sua certificação digital por meio do site da Receita Federal, tá? E essa certificação digital é diferente do nosso token, porque essa certificação digital que eu estou falando aqui para vocês é aquela certificação digital da nuvem. Então, a procuração ela vai ser emitida exclusivamente pelo site da Receita Federal e ela vai conter hora, ela vai conter data, ela vai conter emissão e um código de controle. Esse código de controle, quando a gente faz essas movimentações, principalmente participa desses procedimentos fiscais, ele é muito parecido com o código daquela declaração que caiu na malha fina, tá? Não propriamente dito é o código, código daquele recibo, não. Ele parece muito, mas ele varia nos 4 últimos números. Então, prestem atenção em relação a essa dica aí que eu trouxe aqui para vocês, tá? Esse código é utilizado para validação dessa procuração junto às unidades de atendimento. Como é que funcionava antigamente quando a gente não estava em pandemia? Você ia na Receita Federal, estava munido de toda a documentação, e a tua procuração, né, a de judícia normal, o técnico da Receita ia lá consultar se realmente você era o patrono daquela pessoa que estava lhe otorgando ali. Essa procuração, ele ia verificar, aí ele ia imprimir. Quando ele fosse imprimir aquela procuração para você, ou você já levava ela impressa, né, ela tinha que constar a assinatura do outorgante. Então, se você não tivesse impresso, você tinha que ir junto com o seu cliente pessoa física, ele imprimia, né, e o teu cliente, que era o outorgante, ele assinava. Agora, muito importante, porque sempre as pessoas, a gente sabe que existem as pessoas que têm dificuldade de locomoção, e agora a gente está lá no distrito, a nossa Receita Federal aqui no Amazonas fica no distrito, então, numa região distante, teoricamente. As pessoas têm alguma dificuldade de locomoção. Essas pessoas que possuem dificuldade de locomoção, o que ocorria antigamente? Elas delegavam para que o filho fosse acompanhar o advogado lá na Receita Federal. Aí o que acontecia? O técnico da Receita, ele não aceitava que o filho que não tivesse uma procuração constituída, e essa procuração é de cartório, aquela procuração que confere poderes específicos, tá, sabe? Ele não conferia. Por quê? Porque não é o outorgante. Então, o advogado ainda tem que sempre ter isso em mente. Além de levar impressa essa procuração, que você pode baixar no próprio site da Receita, né? O outorgante ele tem que assinar. Essa assinatura, ela precisa ser reconhecida. Gente, uma dica, precisa, principalmente agora que a gente está em época de pandemia e que os atendimentos são realizados via chat. Quanto melhor, quanto mais você puder facilitar em relação à burocracia, melhor, porque volta e meia eles montam alguma portaria especificando determinados procedimentos. Aí tá aí, eu passei aqui para vocês o tipo de procuração. Essa procuração, esse modelo encontra-se disponível no próprio site da Receita Federal, tá? Agora, importante que eu destaco aqui para vocês é que para cada procedimento que você for fazer na Receita Federal, você precisa, se for para a pessoa física, você precisa ter uma procuração indicando os poderes específicos daquele serviço que você está ali trabalhando com aquele cliente, tá? Por quê? Porque ao longo dos anos, eu sempre falo para vocês, sempre comento em relação à história, porque é bom que vocês possam ter conhecimento de como evoluiu. Por que hoje existe essa burocracia de uma procuração para cada serviço? Porque antigamente as pessoas jurídicas, isso era mais para pessoa jurídica, tá? Elas tinham um contador, né? E esse contador, elas podiam estar com o mesmo contador ao mesmo tempo, né?
Um exemplo aqui que eu te dou na prática, que como ocorria, a empresa, ela ficava 5 anos com o contador, aí mudava, só que esquecia de informar os órgãos que tinha mudado. Então, a procuração daquele contador continuava valendo para todos os serviços. Aí vinha um outro contador, aí vinha um outro advogado, aí vinha um outro, aí vinha um outro. E, no final das contas, aquela pessoa jurídica, ela estava com vários patronos e não respondia aquelas notificações que ela recebia tanto na caixa eletrônica do certificado digital e nem por correspondência. Então, para isso, a Receita Federal ela inovou e criou essa burocracia. Por um pagar todos, infelizmente. Por isso que a pessoa física está aqui e por isso que eu estou relatando essa historinha aqui para vocês, de como aconteceu. Importante, falei para vocês logo no início sobre o cadastro, essa atualização que veio agora dia 2 de julho, relacionada ao cadastro gov.br. Como é que funciona agora, Ragélia? Para que você possa ter a utilização desses serviços disponíveis no ECAC, né, e possam estar consultando ali e verificando a questão da conta corrente fiscal, é necessário que, além de tudo, você tenha o cadastro no gov.br, tá? Outra coisa, toda vez que você for utilizar os serviços do ECAC em nome de terceiro, em nome do seu cliente, tá? Aqui eu falo que deve ser apresentado apenas os documentos originais. Dica, o cliente nenhum vai te dar o CPF e RG para você ficar. Não vai, isso é até proibido. Tire cópias e autentique, porque essas cópias autenticadas, elas são recebíveis normal, tá? Agora, não leve cópia sem estar autenticada. Não dê essa de João sem braço, porque realmente você vai precisar realizar uma segunda diligência, realizar um segundo agendamento de chat, tá? Aqui está a telinha do gov.br. Para quem não fez ainda o cadastro no site, eu digo para vocês que realizem o cadastro. Vocês podem utilizar através do token de vocês, tá? Outra coisa, em relação à nossa procuração, Ragélia, a nossa procuração que não tem reconhecimento de firma de cartório, ela é aceita? É aceita, só que ela deve ser acompanhada sempre dos documentos originais de identificação do teu cliente. Quando eu falo documento original, na prática, tire uma cópia autenticada e apresente na Receita Federal, tá? Para que seja feita a conferência dos dados do preenchimento da procuração. Quando se tratar de uma pessoa jurídica, sempre o seu cliente, sempre aquele que vai outorgar poderes a você na sua procuração, não vai ser a pessoa do comercial, não vai ser a pessoa do financeiro, não vai ser a pessoa da recepção. Vai ser sempre o responsável que consta lá no cartão do CNPJ. Então, muita atenção em relação a isso. Outra coisa, gente, as procurações, elas têm um prazo. Lembra que eu falei da historinha lá dos contadores, dos advogados que ficavam anos-luz com aquele mesmo, sendo patrono daquela empresa? Pois é. Agora, cada procuração, ela tem um prazo contado a partir da data da emissão, de 30 dias. Expirou esse prazo, tem que renovar a procuração, tá? Agora, quando eu falo aqui para vocês, para praticar essa procuração na Receita Federal, é aqui aquele mesmo modelinho que eu trouxe aqui para vocês lá do site. Se vocês derem uma olhada depois lá no site, vocês vão observar que também tem modelo de procuração, tem modelo de impugnação. Já já eu mostro aqui para vocês. Agora sim, nós vamos fazer uma breve revisão no PAF e já adentrarmos no judicial tributário. Por favor, liguem os microfones. Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês estão acompanhando o raciocínio tudinho aqui. Podem ligar o microfone para me dar um feedback. Eu não consigo enxergar vocês. Oi, Ragélia. Oi, quem está falando? É a Cris. E aí, Cris? Oi, Raj. Ai, gente, vocês estão todos aqui. Eu não consigo enxergar.
Ando, lógico. Eu tô preocupada, sabe com o quê, Raj? Diz, Com bebê. esse negócio dessa procuração ser só 30 dias? Infelizmente bebê, por conta na Tá, verdade foram algumas para entrar com portarias. processo, né? Para entrar com processo, com pedido lá na Receita. Aí entrou, aí já está tudo ok. Não precisa renovar a cada 30 dias, não, né? Não, se você, porventura, é como eu falei, cada procuração, ela vai ter um poder específico para Tem que ato. ser uma exclusiva, né? Isso, Entendi. entendeu? Então, é com base na exclusividade daquele ato processual que você vai fazer, tá bom? Por exemplo, esse negócio da recuperação do PIS e COFINS. Tinha que ser uma procuração exclusiva para PIS e COFINS, é isso? Uhum. Ah, Exatamente, legal. tá bom? Ai, tô aprendendo, tô aprendendo. Isso é até bom para vocês, é uma dica. A cada procuração com termos específicos, é claro que é um trabalho diferente. Se é um trabalho diferente, é um É contrato de outro, honorário diferente. é Entendeu? outra grana diferente, é isso mesmo. Agora, só Tô para revisar, ligada. agora só para revisar rapidinho aqui o que a Fabi falou e vocês já poderem visualizar que a gente está num processo administrativo fiscal relacionado à malha fina. A Fabi falou que ele é dividido em 3 fases, o contribuinte ele pode impugnar no prazo de 30 dias. Vocês já acompanharam isso, né? Ele tinha o prazo de 30 dias para impugnar, apresentar na delegacia de julgamento, relacionado ao lançamento que ele foi notificado, tá? Da malha fina. O julgador singular é o auditor da Receita, né? Aqui a gente está na figura do Todo-Poderoso. Ele vai fazer um julgamento monocrático daquela impugnação. E se porventura ele pedir algum documento para que você especifique, isso aqui é procedimental, tá? Aí você pode produzir novas provas, por quê? Porque ele está fazendo ali a exigência. Isso também demonstra uma defesa ampla para vocês, tá? Agora, falei para vocês aqui o Gil da Esfirra. Quem não conhece o Gil da Esfirra, né? O contribuinte ele pode vir não concordar com essa decisão. Aí sim, vocês apresentam um recurso lá para o CARF e o órgão julgador ele deve apreciar a decisão monocrática de primeira instância. Aqui tem o fluxograma. Vocês estão conseguindo enxergar? Oi, liguei o microfone, bebês. Sim, ok. Tá, Receita Federal, auto de infração, ele recebeu a notificação. As opções, né? Ele paga, extingue o crédito, não paga. E aqui, se ele não pagar e não promover defesa, ele meio que está aceitando uma possível execução fiscal, tá? E principalmente com consulta ao Bacenjude. E Bacenjude hoje realiza bloqueio de valores nas contas. Isso aí você já sabe, né? Não paga, impugna ou apresenta manifestação de inconformidade, aí vai para a delegacia de recursos, tá? Realizar o julgamento, aí temos a decisão de primeira instância, tudo o que vocês viram ali naquelas figurinhas. Da decisão de primeira instância, ele não concorda, discordando, contrata vocês e vocês realizam o recurso voluntário ou o recurso de ofício para o CARF. Aí da decisão do CARF tem os embargos de declaração, sempre quando houver obscuridade, contradição, omissão, tá bom? Do recurso do CARF, não, do julgamento do CARF, o cliente de vocês, ele continua discordando. Recurso especial, agora é direcionado à Câmara Superior de Recursos Fiscais, tá bom? Agora, o auto de infração, quando eu falei aqui para vocês que eu ia trazer da Receita Federal. Na Receita Federal, ela apresenta aqui o modelo de auto de infração, tá? Onde você identifica o nome do seu cliente, especifica, tem até aqui a Receita Federal, ela até instrui a forma do preenchimento do requerimento, tá? Isso aqui vocês também têm como fazer o download lá do site da Receita. Vamos praticar o recurso voluntário do CARF. Isso aqui é um modelinho de recurso do CARF, tá?
Falei para vocês a importância de vocês estarem encaminhando para o órgão, para a seção, para a turma competente, por conta do não prejuízo do cliente de vocês, né? Então, direcionem sempre para a seção julgadora competente. Aí vai ter o número do processo, o recurso voluntário, vocês vão falar dos fatos. Tem questão preliminar formal? Apresente todas as questões formais. Aqui nesse modelinho aqui, tinha uma nulidade, que era a falta de notificação. Hoje, em relação à notificação do imposto de renda, a gente sabe que isso aqui não pode mais, né? O contribuinte ele já sabe direto que caiu na malha fina. Aí tem aqui, em relação aos fundamentos. Nesse modelinho aqui, vocês podem ver que ele apresenta uma ausência de recolhimento da fonte pagadora. Um item muito importante, nunca deixem de apresentar a boa-fé do contribuinte, porque quando vocês apresentam um tópico somente para indicar a boa-fé do contribuinte, é a primeira vez que ele caiu na malha fina, ele só caiu porque ele fez aquilo de forma equivocada, né? Isso aqui diz muito em relação à redução de multa. Então, muita atenção aqui, tá? E até bom para quem for litigar já no processo judicial, pode juntar também, inclusive, né, a movimentação do processo administrativo. As diligências necessárias. Por que a gente monta logo, desde logo, no recurso que vai para o CARF, todas as diligências? Porque você, teoricamente, lá você não vai precisar, você não vai ter um prazo para indicar as diligências ao decorrer do processo. Então, quanto desde logo você apresente tudo que você vai precisar, melhor. Pedido, nestes termos, pede-se o deferimento. Eu já vi colega que fez uma peça linda, aí estava lá, pede-se o indeferimento. Gente, é deferimento, não adianta vocês trabalharem belíssimamente no final pedir coisa ao contrário, né? Assina e o anexo. Sempre apresente os anexos que você vai informar. Isso você vai juntar ao seu recurso. Como, por exemplo, RG, CPF do autor, a procuração, a cópia do auto de infração, tá? Os documentos que vão provar a defesa, a prova do recolhimento ou pedido de parcelamento da parte que não está impugnada. Isso sempre ocorre quando existe uma espécie de impugnação parcial. Você concorda com determinado valor, mas o restante você discorda, tá? A apresentação da petição, né, que foi impugnado anteriormente, e a prova da legitimidade. Enfim, chegamos ao processo judicial tributário. E quando eu falo processo judicial tributário, a primeira parte, que é mais importante, que vocês precisam estar atentos, é a questão da competência. Quando a gente fala de competência, logo vem na nossa mente, e isso sempre é uma dúvida daquele advogado que pegou a carteira recentemente. Como é que eu faço para peticionar? Como é que eu vou mandar? Vou ensinar um macete aqui para vocês. Tudo relacionado a federal, justiça federal. Isso aqui é algo que ficou na minha mente desde a época da UAB. Agora, importante, Justiça Federal, sempre que tiver a União como interessada, uma empresa pública ou uma autarquia pública. Se vocês trabalharem com, por exemplo, aquelas pessoas ali ligadas às imunidades, tá? Justiça comum, aí tem a Fazenda Pública, você manda para a Fazenda Pública Estadual, se for imposto estadual, Fazenda Pública Municipal, se for um tributo municipal, e os juizados especiais da Fazenda Pública, tá? Juizados especiais federais existe? Existe, só que eles possuem uma restrição, é uma limitação, na verdade, né? De até 60 salários mínimos, quando o interessado for uma pessoa física. Nós estamos como uma pessoa física aqui. Hoje o nosso cliente é um cliente que caiu na malha fina. Tem a microempresa e a pequena empresa e a empresa de pequeno porte, tá? Importante de tudo, gente. No direito tributário, não existe audiência. O que existe no direito tributário é julgamento. O advogado tributarista, ele realiza sustentação oral, tanto em sede
tá? Do conselho administrativo, ele pode fazer sim, se fazer presente nos julgamentos, tá? Realizando sustentação oral. Então, muito importante, quando a gente criou esse ciclo de mentoria, trazer para vocês aqui a importância da oratória para o advogado. Por quê? Porque o advogado não participa de audiência, ele participa de julgamento. Então, ele já vai direto lá fazer as suas sustentações orais, tá? Agora, quem fez a Ragélia, eu não fiz, eu não estou advogando ainda em direito tributário, mas eu fiz a segunda fase da OAB. Então, eu já sei que existem 4 ações ordinárias. Então, a gente vai comentar cada uma aqui com vocês, tá? A primeira delas é a ação anulatória. O que a ação anulatória ela busca? Ela busca sempre anular um ato administrativo que se considere equivocado. E quando a gente fala anulatória, então, no nosso exemplo aqui, do nosso contribuinte que caiu na malha fina, ele está visando o quê? Anular um lançamento que foi realizado de forma equivocada. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, que o contribuinte ele sofre uma cobrança de contribuição de melhoria em decorrência de recapeamento asfáltico. Por que eu trouxe essa informação aqui para vocês? Porque é uma informação que já é conhecida dos tribunais. Não pode sofrer incidência de contribuição de melhoria um simples recapeamento asfáltico. Então, por isso que eu coloquei como exemplo aqui para vocês. Agora a gente vai para a ação de repetição de indébito. Tá? Quando a gente fala de repetição de indébito, quando eu falei com a Cris falou sobre a tese do PIS e COFINS, sair da base de cálculo do ICMS. Essa é uma das ações, tá, Cris? Então, é numa ação de repetição de indébito, por quê? Porque vai se questionar todos os últimos 5 anos que estava sendo recolhido de forma indevida o PIS e o COFINS da base de cálculo do ICMS. Qual é o objetivo da ação de repetição de indébito? Ela busca ressarcir ao contribuinte o que foi aqueles valores que foram recolhidos aos cofres públicos equivocadamente. Eu coloquei aqui um exemplo para vocês que ocorre muito, principalmente com pessoa física, tá? Que é aquele contribuinte que é desligado ou, então, aquele contribuinte que ele é até organizado, sabe? Ele não gosta de dever ninguém, aí ele imprime logo. 1º de janeiro ele sabe, poxa, hoje é um fato gerador do IPTU. Então, dia 2 de janeiro ele já está no site da prefeitura imprimindo o DAR. Quando ele imprime o DAR dia 2 de janeiro, ele imprime, pagou aquele DAR. Agora, ele entrou no site da prefeitura, imprimiu e pagou. Só que no mês de março, ou final de fevereiro para o início de março, ele recebe um carnê da prefeitura, já com aquele lançamento para que ele possa realizar o pagamento do IPTU. Aí o que ele faz? Vai lá e paga de novo. Esse paga de novo, esse paga novamente, ele está recolhendo aquele imposto de forma indevida. Então, cabe a ele uma ação de repetição de indébito. Essa é a ação que vai solucionar o caso para que ele possa receber de volta. E quando ele recebe de volta algo muito importante, principalmente a pessoa física. Quando ele recebe de volta, gente, vai demorar um pouquinho? Vai. E quando ele for receber, sobre o valor principal, vai incidir alguns juros. E sobre esses juros, vai incidir o imposto de renda. Então, se ele, pessoa física, por exemplo, ele ingressou com pedido de repetição de indébito porque ele pagou 2 vezes o IPVA. Isso acontece também. Aí, levou-se o quê? 3 anos e meio para ele receber de volta. Ele recebeu. Quando ele recebeu, incidiu ali de juros, digamos que R$1.000, só de juros. Esses R$1.000, ele precisa declarar no ano seguinte, na declaração de ajuste anual. Por quê? Se ele não declarar ali, ele vai cair na malha fina. Por quê? Porque muito provavelmente até o dia 30, tá? Até o dia 30 não. Até o dia 28 de fevereiro é aberto, tá, gente? Para todas as empresas, para todas, até mesmo para a pessoa física que realiza pagamento, retido imposto de renda na fonte,
eles têm até o dia 28 de fevereiro para estarem prestando a DIRF, que é a declaração do imposto de renda retido na fonte. Então, muito provavelmente, todas as agências bancárias estarão realizando ali, se foi retido na fonte, né? Estarão realizando a declaração de que reteve de fulano de tal o valor de R$1.000. E esses R$1.000 já vai estar ali nos dados da Receita. Quando fulano de tal passa do prazo para declarar, opa, a Receita já soa. Dia 30 de abril, fulano de tal acabou de declarar prestar sua declaração de ajuste anual. Fulano de tal, olha, cruzamento de dados, ele deixou de declarar algo que foi retido na conta dele, malha fina direto. É mais ou menos assim que funciona. Ação consignatória. A ação consignatória, ela busca proteger o cliente. Quando a gente fala em proteção do cliente, é proteção mesmo. Por quê? Porque o contribuinte, ele se vê acuado de tal forma que existe Estado, município, cobrando sobre o mesmo fato gerador. E eu falo isso que é um exemplo muito comum, tá? Por quê? E ele não sabe quem é o contribuinte dele de fato. Ele não pode recolher para os dois, porque está errado. Ele tem que recolher para um. Então, ele vai perante o Poder Judiciário e fala, olha, douto juízo, eu quero consignar esse valor aqui. Por quê? Porque eu não sei quem é o meu credor. Doutor advogado, e quando ele chega com você, ele fala, doutor, estou sendo cobrado, recebi esse auto de infração aqui do Estado, me cobrando 18%, e se eu sei que é do município e eu só pago 5%, como é que funciona essa situação? Me ajude. Ele sempre vai chegar com vocês assim. Agora tem um macete muito importante e até estratégico que eu vou falar isso aqui com vocês. Por quê? Porque ele vai proteger o contribuinte, essa ação ela protege o contribuinte de uma possível execução fiscal. Agora, ela vai garantir a ele uma certidão negativa de débito? Vai. Ela vai suspender a exigibilidade daquele crédito? Vai. Se ele recolher, ele consignar o valor de 18% do ICMS. Se porventura ele consignar o valor só do ISS, ele tem o direito à certidão negativa de débito e à suspensão da exigibilidade e a proteção contra a execução fiscal? Não. Não contra o Estado. Ele tem contra o município, mas não contra o Estado. Então, muita atenção nessa hora aqui, tá? Então, para você explicar isso para o seu cliente, você precisa definir, desenhar, porque pessoa física, existem alguns critérios diferentes de uma pessoa jurídica, tá? Uma ação declaratória. A ação declaratória, gente, ela busca preservar o cliente. Quando eu falo preservar o cliente, é justamente em relação a situações jurídicas, como, por exemplo, os casos de isenção e imunidade. É muito comum, e eu digo muito comum mesmo, é um campo muito bom para o advogado tributarista, é atuar com as igrejas. Por quê? Porque a gente sabe que as igrejas, não necessariamente todas elas são, a partir do momento em que abriu, escreveu igreja, ela já está toda regulada, já está reconhecida perante a prefeitura que aquilo ali é uma instituição religiosa, que aquilo ali é um templo e que por ser um templo ela não vai pagar o IPTU. Não é assim que funciona na prática. Então, muitos advogados, é um nicho muito bom para o advogado. Por quê? Porque através de uma ação declaratória, ele recorre até o Poder Judiciário para preservar aquele contribuinte, tá? Aquele templo religioso, ele vai barrar o lançamento tributário com aquela declaração, ação declaratória. Por isso que eu coloquei, ele preserva. Porque a ação declaratória, o objeto dela fundamental é justamente declarar o direito. Só que ela declara o direito, no direito tributário, ela é muito usual para os casos em que o crédito tributário ele não foi lançado, ele sequer foi lançado. O contribuinte ele só está com medo de que o crédito venha a ser lançado.
entendeu? Diferente da ação anulatória. A ação anulatória, o crédito tributário, ele necessariamente ele já precisa estar constituído para que possa ser pleiteada a sua anulação. Entenderam essa situação? Em relação ao mandado de segurança. O mandado de segurança, gente, ele é uma garantia constitucional. Quando eu falo que ele é uma garantia constitucional do cidadão contra o poder público, é porque ele está lá no nosso artigo 5º, na nossa Constituição. E segundo José Afonso da Silva, o que o José Afonso da Silva ele falava? Uma tarde, José Afonso da Silva resolveu esmiuçar a Constituição. Ele era um amante de normas. Então, ele fez uma classificação. No nosso texto constitucional, ele possui, e ele indicou que o nosso texto ele possui 3 tipos de normas. As normas de eficácia plena, que é aquela norma que já se encontra na Constituição, já possui seus efeitos, não precisa de nenhuma norma superveniente para que venha a ser regulada, é a norma plena. Existe a norma contida, que é aquela norma que já pode realizar os seus efeitos, porém ela está contida, porque ela precisa de uma norma para dizer como ela vai poder se tornar eficaz. Já uma norma limitada é aquela norma que só tem um textinho ali na Constituição, só que a Constituição ela é omissa. A questão de como ela vai criar os seus efeitos, de como vai ser futuramente em relação a determinadas situações. Em relação ao mandado de segurança, nas palavras de José Afonso da Silva, o nosso artigo, o nosso inciso que menciona o mandado de segurança, ele é uma norma contida. Por quê? Porque precisa vir uma norma superveniente, a gente diz que é uma lei, para que venha regulamentar, para que venha dizer como é que vai funcionar esse remédio constitucional, tá? E qual é o exemplo que eu trago aqui para vocês de um mandado de segurança? O mandado de segurança, gente, ele pode ser usado, e aqui eu trago como exemplo, o contribuinte que, de forma ilegal, tá, teve elevada a sua carga tributária por um ato administrativo oriundo de abuso, quando o fiscal realizou um auto de infração majorando a alíquota do MVA. Para quem não sabe, MVA é a margem do valor agregado nas operações que possui ICMS e ST, tá? Sendo incompetente para fazer. Agora imagine, um fiscal que não é competente para estar ali, ele foi no estabelecimento daquele contribuinte, realizou um auto de infração, indicou uma determinada MVA só porque realmente estava de péssimo humor. Então, aquele contribuinte, ele tem o direito líquido e certo, no prazo de 120 dias, a gente diz que é um mandado de segurança repressivo, porque o ato danoso já ocorreu. Então, daquela data, ele tem 120 dias corridos para impetrar um mandado de segurança. Existem aqueles casos, Ragélia, em que o mandado de segurança pode ser preventivo? Existe, tá? Como é que funciona o mandado de segurança preventivo? O mandado de segurança, como eu falei para vocês, ele é um remédio constitucional. Ele pode substituir qualquer uma das 4 ordinárias, tá? Para o advogado, o mandado de segurança é bom? Não. Por quê? Porque o mandado de segurança, segundo a Lei 12.016, vou até falar aqui o inciso para vocês, ele não cabe no artigo 25, eu vou ler aqui para vocês, não cabe a condenação de pagamento dos honorários advocatícios. Agora, quando a gente fala honorários advocatícios, isso aqui é honorários sucumbenciais, sem prejuízo da aplicação das sanções no caso de litigância de má-fé. Quando o cliente chega até você e fala bem assim, doutor, eu quero que você impetre esse mandado de segurança, só que é só para ganhar tempo, tá? É só para a gente ganhar essa liminar aqui, porque ganhando essa liminar, suspende a exigibilidade do meu crédito. Quando o cliente chega com você dessa forma, você já precisa indicar que ele poderá sofrer as consequências com uma litigância de má-fé, que lá no nosso CPC
tá descrito já a penalidade de multa, juros, essas coisas, tá? Então, já indica logo. Para o contribuinte, o mandado de segurança é bom? É ótimo. Por quê? Porque o mandado de segurança, ele não tem custas processuais, tá? As custas dele é ínfima, tá? Se você, porventura, realizar, informar que o valor da causa ali para efeito fiscal no mandado de segurança for R$ 500, vai ser irrisório aquele recolhimento de custas iniciais. Não vai ter, se porventura o teu cliente não lograr êxito no mandado de segurança, uma condenação de custas. Então, para o teu cliente, é excelente o mandado de segurança. Para você, se você não soube como cobrar esse mandado de segurança, não é bacana não, tá? Um outro item muito bom que eu queria mencionar aqui para vocês é a questão dos 3 pedidos, tá? Não pode deixar de ter no mandado de segurança de vocês 3 pedidos. E todos eles estão elencados no artigo 7º da lei. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas depois já fica a dica de leitura. Primeiro, é a notificação em 10 dias daquele conteúdo, do ato coator, tá? Para que ele possa prestar informações daquele agente coator. Então, ele tem o prazo de 10 dias para prestar todas as informações relacionadas àquele ato coator. Um segundo pedido que não pode deixar de faltar no mandado de segurança é justamente que se dê ciência ao órgão pelo qual aquele agente público que realizou o ato coator, ele tenha que tomar ciência, tá? E um terceiro pedido que não deve deixar, né, de ter é que seja facultado a exigibilidade de caução, fiança, depósito bancário, até para poder garantir e assegurar o ressarcimento da pessoa jurídica. Então, muita atenção a esses 3 pedidos essenciais no mandado de segurança. Outra coisa muito importante que você não pode deixar de ter isso em mente. O mandado de segurança, segundo Hugo de Brito Machado, que é um dos autores que, e eu digo que muitos julgadores, principalmente os desembargadores do TRF4, TRF3 e o TRF2, eles sempre adotam em seus julgados Hugo de Brito Machado. Logo, esse livro aqui vocês precisam ter, tá? O que Hugo de Brito Machado fala? Eu vou aqui, só um trechinho, vou ler aqui para vocês. O mandado de segurança, ele não pode ser usado como uma ação de cobrança. Se o contribuinte pagou um tributo indevido, o mandado de segurança, ele não é instrumento processual adequado para pedir a respectiva restituição, pois não é substituto de uma ação de cobrança. Então, quando o Hugo de Brito Machado fala sobre isso aqui, então você já tem que ter logo em mente que, porventura, você vai impetrar um mandado de segurança pleiteando um pedido de compensação de crédito, você já precisa ter em mente que você não pode... Gente, caiu aqui. Que você não pode deixar... Que você não pode pedir uma medida liminar. Por quê? Porque medida liminar, no seu mandado de segurança, para você pedir uma compensação de crédito, não cabe. Se você pedir liminar para pedir a compensação de crédito numa liminar, você acabou com o seu mandado de segurança. Então, já fica a dica, tanto do Hugo de Brito Machado e do parágrafo 2º do artigo 7º da lei. Agora, bora praticar? Antes de mostrar o bônus aqui para vocês, a gente vai praticar essa mesma ação que eu mencionei aqui para vocês. Eu vou só interromper aqui e abrir a ação para vocês. Vocês estão me compreendendo? Eu estou falando as coisas certinhas para vocês? Tem alguma dúvida? Ou eu estou falando e ninguém está compreendendo? Eu tive uma dúvida na parte de ação consignatória. Diga. Foi mostrado
tanto o ICMS sendo cobrado quanto o ISS. Isso daí seria sendo cobrado pelo mesmo fato gerador? Pelo mesmo fato gerador. A ação Assim. consignatória é sempre o mesmo fato gerador. Nesse exemplo, são dois entes distintos que cobram o mesmo fato gerador. Assim. Então, por não saber para qual pagar, entra com ação consignatória. Isso. Vocês estão Entendi. enxergando aí a nossa ação? Sim. Nessa ação, a gente ainda está com o contribuinte do imposto de renda, tá? O endereçamento. O nosso Código de Processo Civil, o novo CPC, ele fala que a ação ela é destinada ao juízo, tá? Por que ao juízo? Porque não se sabe se quem vai julgar é o juiz titular ou o juiz substituto. Antigamente, e hoje eu também vejo alguns colegas que fazem isso, eles endereçam ao excelentíssimo senhor doutor juiz. Então, teoricamente, se aquele magistrado que está recebendo aquela peça pedir que emende a inicial, é normal isso acontecer, tá? Então, não se impressionem e não pensem que vocês vão parar no TED por incompetência profissional, tá? Agora, só atentem à questão de sempre endereçar ao juízo e não mais ao juiz, tá? Então, aqui a gente vai endereçar, é o imposto de renda? O que eu falei para vocês? Então, se é imposto de renda, ele vai ser endereçado para a seção judiciária. Então, ao douto juízo, da tracinho, vara do juizado especial, federal. Aqui eu coloquei civil, mas não necessariamente é isso. Eu até peço desculpas, estou tirando aqui, da seção judiciária do estado tal. A gente vai qualificar. Quando a gente qualifica, a gente vai informar sempre o endereço eletrônico. Também é uma novidade no CPC de 2015, tá? Os advogados que assinam estão devidamente constituídos, acompanhado da procuração, tá? Advogado pode protocolar alguma ação judicial sem a procuração, se for de urgência e no plantão, sim. Se, porventura, o advogado esquecer de juntar a procuração e não é um caso de urgência, muito provavelmente aquele magistrado vai pedir a emenda para que seja juntada a procuração. Como é que vai funcionar a questão da qualificação da peça? Qualificação da peça, logo após a qualificação aqui dos advogados, tá? Nome da peça. Gente, uma ação anulatória, porque o nosso cliente aqui, ele caiu na malha fina, ele está inconformado, ele não vai pagar aquele valor que foi arbitrado ali, que já foi lançado, inclusive, né? E por que eu estou pedindo uma repetição de débito aqui? Porque na figura do nosso cliente, né, ele pede uma repetição de débito relacionado a um valor que ele pagou, que é justamente uma dedução, tá? Fatos, a gente explica em face de quem? Antes de ir para os fatos. Em face da União, né, gente? E aqui ela vai estar representada pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Tem advogado, tem colega que coloca também a AGU, só que eu não coloquei aqui porque eu não entendo que a AGU vá responder por conta de imposto de renda também. Então, fica já a dica. Toda vez que vocês forem realizar qualquer peça processual, além de olhar a questão de competência, que muitos colegas também erram, veja também a questão para onde, quem é que vai ser o representante. E sempre consultem o 109 da Constituição. Porque o 109 da Constituição, o que ele traz? Ele traz a competência dos juízes federais. Sempre consultem o 102 da Constituição, porque o que o 102 fala? Ele traz a competência do Supremo Tribunal Federal. E agora para vocês o 105, que fala sobre a competência do Superior Tribunal de Justiça. É muito mais fácil que o jovem advogado
vá diretamente. Eu já vou te dar a palavra, Gabriel, rapidinho. É muito mais fácil que o jovem advogado já ingresse direto no STF, na advocacia tributária, do que na advocacia comum. Então, já fica aí a dica. Fala, Gabriel. Angélia, eu estava com uma dúvida voltado nessa questão do imposto de renda. Tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física pode estar fazendo esse processo, né? Sim. O advogado tributarista. Sim. Ele pode... No nosso caso em específico aqui, eu tratei da pessoa física, que é justamente uma visão nossa, que é muito mais fácil para o advogado que está querendo iniciar na advocacia trabalhar com uma pessoa física. Uma pessoa física, aí, entendi. Mas nada impede dele trabalhar da mesma forma com pessoa jurídica. A única coisa que vai alterar é que vão ser acrescentadas algumas obrigações ao advogado tributarista de atender aquela pessoa jurídica, como, por exemplo, uma revisão fiscal de recuperação de crédito. O advogado tributarista não necessariamente faz isso com uma pessoa física, mas ele vai, com certeza, fazer isso com uma pessoa jurídica, tá bom? Certo, tá bom. Em relação aos fatos, gente, eu já qualifiquei aqui, já qualifiquei a União, já informei que ela vai ser representada pela PGFN, já falei se ela vai ou não ser representada pela AGU. Vou para o fato. Aqui eu explico basicamente tudo o que aconteceu com o meu cliente, informo, abro um trecho, abro um tópico informando do processo administrativo fiscal. Depois disso, tem as questões preliminares. O que eu coloquei aqui de questão preliminar para vocês? A questão da gratuidade da justiça. Muitos advogados, eles pedem para tudo, tá? Gratuidade para tudo. É temerário pedir a gratuidade da justiça para todos os processos, Ragélia? Gente, você está na figura de advogado. O que advogado faz? Advogado cria tese. Se você criar uma tese para o seu cliente de que ele só precisa, de início, ele não precisa pagar as custas, mas que se ele vier a perder, que ele pode, se ela for reconhecida pelo magistrado, ok. E aqui eu trago um exemplo que eu sempre cito esse exemplo, tá? Que é o exemplo de uma tese que foi criada e que até hoje é utilizada como meio de defesa do contribuinte, que é a EPE, que é a exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade, ela não é uma ação, ela não é um recurso, ela é um incidente processual, tá? Que é criada nos próprios autos da execução fiscal e foi criada por meio de uma tese. Hoje, todo mundo lembra quem criou essa tese, né? Mas ninguém lembra do juiz que aceitou a tese. Então, já fica aí a dica para que vocês formulem a criatividade de vocês e busquem sempre lutar pela justiça, para que vocês possam realmente fazer com que o direito do seu cliente seja restabelecido dentro da lei, é claro, né? Então, aqui já fica a dica. Gratuidade da justiça. Como é que eu fundamento a gratuidade da justiça? Nunca esqueça a 1050. Porque na 1050, por mais que o 98 do CPC ele venha falar sobre gratuidade da justiça, o 98 do CPC ele é muito restrito às questões subjetivas do magistrado, sabe? O magistrado é que, com base no valor da causa, ele vai mensurar se aquele cidadão, se o contribuinte ali, ele pode estar custeando as custas iniciais, de pronto. O 1050, não. O 1050 independe. Todo mundo pode pedir a gratuidade da justiça. Então, como é que tem que ser feito o pedido da gratuidade? Sempre. Constituição. A Constituição, ela indica que todo mundo pode recorrer ao Poder Judiciário e ainda pleitear a gratuidade da justiça. A 1050, que é a lei, e o 98 do CPC. Uma dica processual. Se porventura, vocês sabem, caiu numa vara em que o juiz é extremamente pró-fazenda. E agora, ele vai logo lascar o meu cliente, desculpa o termo aqui, ele vai logo imputar ao meu cliente o pagamento das custas iniciais do processo. O que eu faço? Você já sabe que caiu
numa vara em que o juiz ele age dessa forma, pedindo logo que seja pago as custas, faça uma emenda inicial realizando um pedido suplementar. Esse pedido suplementar é justamente um dos incisos do 98, é parágrafo ou inciso. Eu não sei ainda, não sei ao certo, porque o meu código é de 2015. Eu não atualizei o CPC, eu só atualizo a Constituição e o CTN. Gente, então tá ali, em um dos incisos, está dizendo que o magistrado ele pode parcelar aquelas custas. Então não custa nada você pedir a justiça gratuita como pedido principal e um pedido suplementar. Caso este douto juízo entenda indiferente que, porventura, possa conceder o parcelamento de custas. Como é que funciona o parcelamento de custas? Cada TJ, ele possui uma portaria e um regimento. Aqui no Amazonas, a gente, salvo engano, a gente consegue parcelar em até 6 vezes. Mas isso é muito subjetivo do juiz. Então, observe sempre. Quando for fazer um pedido suplementar, pedindo o parcelamento, justifique, fundamente com o CPC e fundamente com a portaria e o regimento do TJ. Assim não tem como. Você está amarrando ali o magistrado para que ele possa fazer aquilo ali. Se ele não fizer, agravo. Ok? Nulidades. Questões de nulidade são questões preliminares. Então, antes de se discutir o mérito, discuta sempre as nulidades, que é uma questão preliminar. Se porventura o magistrado na sentença, isso aqui é algo muito processual. Se na sentença ele se esquecer de julgar alguma nulidade, o que cabe? Isso aí é uma pergunta para vocês. Alguém sabe responder? Gente, tá tudo mudo. Eu não enxergo vocês. Se porventura ele deixar de julgar alguma coisa, ele tá ali, aquela sentença tem algum vício. Ou é o vício da obscuridade, ou é o vício da omissão, ou é o vício da contradição. Em caso de ausência, né, cabe embargos. Tem um bate-papo aqui. Eu não consigo abrir o bate-papo agora. Abrir. Embargo de declaração, isso mesmo. Deixa eu voltar aqui com a minha telinha, porque eu voltei. Acabei de informar as questões preliminares. Agora, enfim, eu vou conseguir fazer os meus fundamentos jurídicos. E nos meus fundamentos jurídicos, que são os direitos, eu vou esmiuçar tudo relacionado ao imposto de renda. Aqui eu coloquei aqui para vocês no modelinho, tá? Tudo relacionado à obrigação tributária, tá? Se ela é principal, se ela é acessória. Por quê? Porque a gente sabe que a declaração de ajuste anual é uma obrigação tributária acessória do contribuinte, pessoa física. Olha aqui, como eu sempre falo aqui para vocês, eu sempre coloco o de Brito Machado, porque os desembargadores, eles sempre seguem tanto dos TRFs, eles sempre seguem esse doutrinador nos acórdãos. Algo muito importante que eu trago aqui para vocês é relacionado às tutelas. A gente sabe que fazer um pedido de tutela para um cliente é muito importante, porque ali vai ser, teoricamente, o teu cliente ele vai gozar os efeitos da sentença que se espera antes propriamente da sentença sair, né? Esse é o objetivo de pedir uma liminar, de pedir uma tutela. Quando a gente pede uma tutela de urgência, o nosso CPC, ele indica que existem algumas tutelas. Sendo que uma está tão evidente que o direito do teu cliente está ali sendo violado, que não necessariamente você precisa comprovar ao juiz de que existem o perigo da demora e a fumaça do bom direito. É evidente. Então, o nome já diz tudo. É tutela de evidência. Então, quando você for acumular qualquer ação, sempre informe no nome da ação lá em cima que você está acumulando com uma tutela de evidência. Porque o juiz, ele só vai... Bom, isso aqui tem prioridade. Então, eu vou relacionar primeiro essa tutela. Vou verificar primeiro a tutela.
Agora, uma tutela de urgência, quando a gente fala uma tutela de urgência, o que significa isso? Significa que você precisa comprovar para o juiz que existem o perigo da demora, o periculum in mora, e a fumaça do bom direito, fumus boniuris. Então, se você deixar de evidenciar um desses requisitos, com certeza você não vai conseguir essa tutela de urgência, tá? Agora, os pedidos. Se eu pedir uma tutela antecipada, meu primeiro pedido tem que ser ela, tá? Agora, em relação aos pedidos da assistência gratuita, assistência judiciária, tá? Eu falei para vocês aqui, 98 e seguintes do novo CPC, nos termos da... É 1050, gente, ou é 1060? Eu confundo sempre o ano com o número da lei. Aqui eu não pedi o pedido suplementar. Podia pedir? Podia. Podia ser o meu pedido sexto aqui. Em caso de Vossa Excelência, esse douto juízo, ou essa colenda, na verdade, a gente usa esse termo para as câmaras, né? Então, eu uso sempre o douto juízo, que é justamente para identificar uma posição hierárquica ali, até porque a gente tem as questões dos julgadores, né? Podia pedir aqui, tá? O julgamento de procedência da ação. Falei para vocês do exemplo lá do meu colega, que ele fez tudo bonitinho. Aí, no final aqui, ele botou isso aqui, ó. Ele pediu pelo indeferimento. Aí, matou tudo, né, gente? Você pede a procedência da ação, anulando o lançamento realizado, cancelando. Toda vez que você pede a anulação, você automaticamente tem que pedir o cancelamento. Não necessariamente o magistrado ele vai entender que você está pedindo, é um pedido implícito. Lembre-se que ele está ali limitado a tudo que você pedir. Então, peça tudo, tá? Chegou a hora dos pedidos. Citação da parte ré, citação, né, da União na figura do seu representante judicial. Por isso que vocês colocaram lá na qualificação o representante. Condenação ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Aqui está muito relacionado ao que eu falei para vocês. Indique para o seu cliente que o que é honorário de sucumbência, o que é honorários contratuais, porque se ele lê a sua peça, né, ele vai ter essa dúvida. E se você já tiver explicado a ele, não vai ter dúvida nenhuma. Todo mundo fala, e é algo que eu também repito aqui para vocês, que é bom que vocês coloquem, é que vocês pedem para provar o alegado por todos os meios de prova. Por quê? Porque se porventura aquele magistrado ele quer pedir uma perícia, ele quer pedir algo a mais de vocês, que vocês possam produzir provas durante o curso do processo, vocês já pediram no inicial. Não há necessidade de uma emenda de inicial, entendeu? Porque toda vez que você está emendando a inicial, teoricamente, você está passando algo para o advogado da outra parte do que realmente... eu vou falar um termo aqui para vocês que eu não gosto muito de mencionar, mas eu preciso mencionar para vocês. O advogado da outra parte, da União, é um advogado que participou de um concurso muito duro. É diferente de você, de nós estarmos advogando em outras áreas, quando a gente vê um outro colega que também trabalha e atua da mesma forma como você, sendo você associado de um escritório, sendo você autônomo ou sócio do próprio escritório. Não, é diferente, é um procurador. Não que eu estou menosprezando o seu colega, né? Mas é algo a ser pensado, tá? Aqui, que todas as publicações e intimações sejam no nome do advogado. Isso aqui é muito importante, nunca esqueçam de fazer isso. Por quê? Porque se porventura não tiver nem uma publicação no seu nome, cabe uma nulidade. Você pode anular todo o feito. Sempre, e não esqueçam de fazer o pedido, de informar o valor da causa. Agora, algo muito importante. O nosso CPC, não existe um código de processo tributário. Então, o processo tributário, ele é basicamente você conhecer e dominar o processo civil, através do CPC.
Quando você está trabalhando diretamente com os processos, você com certeza você vai ver, salvo engano, é o 319 que fala da petição inicial, e após ele vem um artigo que fala sobre a audiência de conciliação. Por que eu não coloquei audiência, o pedido de audiência aqui? Porque ninguém vai se discutir aqui algo que foge à formalidade e à materialidade do que é apresentado na lei. Lembra que eu falei para vocês, advogado tributarista não tem audiência, tem julgamento. Então, por isso que eu não pedi aqui, fiz o pedido da audiência de conciliação, porque não tem audiência, né? Como é que funciona hoje as questões de autocomposição para o advogado tributarista que quer atuar com uma autocomposição com o direito tributário? A transação tributária é um exemplo em que você pode levar até a procuradoria a proposta do seu cliente. Isso é uma autocomposição, totalmente extrajudicial, tá? Nestes termos, pede-se deferimento, local, data, advogado e a OAB e a unidade federativa. Pronto. Bora pro bônus? Vocês me aguentam ainda falar um pouquinho? Sei que eu já passei do prazo, mas eu preciso falar isso aqui para vocês. Vocês ainda estão aí ou me abandonaram falando aqui sozinha? Hein, gente? A aula tá boa, professora. Tá bom, então vamos lá. Bônus. Adélia, eu quero ganhar dinheiro com a advocacia tributária, mas ao mesmo tempo eu discordo disso que tu falou aí para mim, em relação a essas questões de começar com pessoa física. A pessoa física é muito chato. Quero logo trabalhar com a pessoa jurídica, aquelas pessoas jurídicas de pequeno porte, por exemplo. Você pode trabalhar sendo um consultor. Você já parou para pensar nisso? A consulta tributária você pode realizar por meio da Receita Federal, sabia? É uma consulta que ela é formulada por escrito. É um instrumento em que você vai representar o seu cliente, o contribuinte, e vai esclarecer algumas dúvidas. Você também pode trabalhar com a consulta tributária em relação à pessoa física? Pode. Realizando consultas em relação à dedução do imposto de renda? Deve, tá? Eu não ia falar pode, porque deve. Por quê? Vocês sabiam que foi através de uma consulta tributária perante a Receita Federal de um contribuinte do Rio Grande do Sul, que a Receita Federal, esse ano, de 2020, ela resolveu alterar a portaria. Então, teoricamente, foi através de uma consulta que o contribuinte ele perguntou para a Receita se ele podia deduzir as despesas com o médico veterinário. Entendeu? Esse ano pôde. Por quê? Porque teve uma consulta tributária para tirar essas dúvidas. Beleza? Como é que vocês podem formalizar essa consulta, essa interpretação de legislação e portaria? No site da Receita Federal tem a formalização da consulta. Eu cliquei aqui para vocês, trouxe o print aqui. Esse atendimento, ele é presencial, mas lá no site vocês vão ver que já está disponível no chat, tá? Então, aqui a gente tem... A gente travou. Eu botei duas vezes. Essa consulta, ela vai ser formada pode ser formada pela seguinte maneira, tá? Através do ECAC, você vai consultar a conta corrente fiscal do seu cliente. Nunca esqueça, certificado digital mais o cadastro no gov.br, tá? E através também do formulário impresso, que é digitalizado por meio do e-processo. Quem atua muito com a Receita Federal já sabe que é um sistemazinho relacionado aos processos fiscais administrativos, tá? Como é que funciona essa consulta? Como é que deve ser feito? A identificação do consulente, que sempre é o seu cliente. Aí, se for pessoa física, tem que indicar esses dados aqui, que está aqui
um slide, depois eu vou disponibilizar o slide para vocês. Vou voltar aqui. Aí depois a identificação de você, tá? Aí o documento que contém a foto, nunca esqueça de tá ali anexando a sua OAB. Uma vantagem muito importante. Essa consulta, ela tem uma vantagem enorme, porque se ela for formulada antes do prazo legal do recolhimento desse tributo, ele impede a aplicação de multa, tanto de mora quanto de juros. Se você não sabia dessa informação, agora você está com essa informação aí, já pode ganhar dinheiro com isso, sendo consultor, tá? Quando essa solução ela implicar no pagamento, ele deverá ser efetuado no prazo citado, tá? Até o 30º dia de ciência relacionada a essa solução de consulta. Aqui, gente, eu termino indicando aqui o meu QR Code e falando para vocês que foi uma honra estar aqui com todo mundo. Eu vou fechar aqui porque eu quero ouvir vocês. Pronto, fechei lá. Foi uma honra estar aqui com vocês. Para quem não me conhece nas redes sociais, eu tenho alguns projetos. Eu posso falar aqui, Aleph, os projetos? Posso, né? Estou com a palavra. Gente, assim, eu tenho um blog que se chama RCaia do Fiscal. Esse blog ele tem uma extensão no Instagram. Você já pode ir lá verificar. Eu falo sobre agenda fiscal, eu falo sobre... essa semana a gente está com a maratona de defesas do contribuinte. Então, basicamente, todas essas peças que eu já falei aqui do processo administrativo e do processo judicial, eu falo lá também. Vou falar, inclusive, de execução fiscal, mas para vocês é a Fabi que vai dar a prática tributária 3 em execução fiscal. Eu já falei do Instagram. Temos o Twitter, a gente tem também o blog na internet mesmo, rcaiadofiscal.com. Então, é só vocês acessarem. Lá a gente tem um banco de petições com mais de 1000 modelos de peças, tem notícias, Marcos André, isso, a Fabi, ela vai ministrar o Prática Tributária 3, que vai falar só sobre execução fiscal, tá bom? Então, já fica a dica para que vocês possam estar me acompanhando nas redes sociais, interagir e essas coisas. O banco de petições, você precisa ser membro do blog, mas eu não cobro nada, nem o jornalzinho que a gente faz lá, então é isso. Vamos ao chat. O que deve fazer quando o fisco não responde à consulta tributária? Ele tem um prazo para responder, tá? A partir do momento em que você protocolou a tua consulta, ele tem um prazo de até 60 dias. Se porventura ele não responder a sua consulta, cabe um MS, tá? Tem mais perguntas? O blog é rkedufiscal.com. No QR Code desse aqui, que eu vou mandar aqui para vocês, os slides. Vocês têm como baixar do chat? Abra o microfone, gente. Eu queria falar com vocês. Eu estou falando tantas horas aqui. Agora chegou a hora de ouvir vocês. Sim, mestra. Pode mandar. Sem problema. Eu estou mandando aí os slides. No último slide tem o QR Code. Então, lá tem todas as informações do blog, do Twitter. Temos também o Conexão Tributária. Eu já faço aqui o convite para que vocês conheçam esse projeto. E agora é o espaço em que nós interagimos. Por favor, liguem os microfones, eu quero ouvir vocês. Gostaria muito de falar, mas o microfone não funciona. Mana, digita. Eu quero saber se você gostou da aula. Eu estava muito nervosa, então se eu falei muito rápido, me perdoem, porque eu estava nervosa. Mas agora eu quero descontrair falando com vocês. Gente, vocês não querem mesmo falar? Aleph? Oi, Rogério. Primeiro, parabenizá-la, né? Foi extremamente proveitoso, prático, né?
E eu acho que é isso aí que a gente precisa, né? De um viés prático, né? Parabéns, foi muito gostosa a aula. Ai, que legal! Muito, muito obrigada pelo feed. Não sabe como eu fico aliviada. Eu estava tensa, gente. Eu ainda não advogo, mas a minha OAB vai ser em direito tributário. Ai, por favor, e se quiser ajuda, eu tô aqui, ajudo, sem cobrar nada. Lá nos posts do Instagram, eu sempre acompanho os colegas. Para mim é motivo de orgulho quando eles passam o feed, olha, eu passei. É show. Não desista. Aleph, eu acho que a gente já pode encerrar, já que ninguém quer falar comigo. Posso falar rapidinho? Quero parabenizá-la. Realmente foi uma explanação muito objetiva, muito direta, clara. E é bom você encontrar pessoas que realmente conseguem transmitir, tem uma didática, e eu acredito muito que isso seja um dom, e realmente foi assim maravilhoso. Ai, muito obrigada. Eu não sei, mana, quem é você, Simone? Isso. Ai, Simone, muito, muito obrigada pelo teu feed. Olha, eu estava preocupada já com o teu feed. Será que a Simone vai gostar? Meu Deus. Ai, muito, muito obrigada. Olha, fiz essa aula especialmente para vocês. A Aleph sabe o quanto eu estava nervosa. Eu falei com ela de manhã, Aleph, e aí agora? Será que eles vão gostar assim? Enfim, muito obrigada, gente, sério. Pegar esse feed de vocês, ter a certeza de que a gente está no caminho certo, de que a gente não falou besteira aqui, que a gente só falou o que acontece na realidade mesmo. Tem cliente que vai chegar com vocês e vai falar que vocês só têm essa cara de novinha. Ah, mas tu tem uma cara de novinha, será que realmente tu vai fazer tudo isso por mim? Será que tu vai conseguir tutelar o meu direito? Poxa, a Receita Federal já está em cima de mim há tanto tempo. Mas, enfim, esse feeling, esse feedback de vocês ao passar a nossa experiência aqui, que é engrandecedor. Muito, muito obrigada, gente. Olha, já quero dar meu depoimento também, que o Mentor já trouxe resultados. Meu nome é Jonathan Ramos e Que legal. eu ainda estou no 10º período de Direito. Fiz a OAB em primeira fase, passei aguardando a segunda fase em tributário, mas com a aula de segunda-feira foi informado sobre os descontos do IPVA para o bom condutor. Aí eu saí espalhando para todo mundo, né? Aquele bom e querendo ganhar um pouquinho. E hoje apareceu uma ação referente ao parqueamento. A cliente está sendo cobrada R$9.000 e o parqueamento a taxa de parqueamento só pode ser cobrada por 30 dias. Então não chega nem a R$1.000, né? Então eu fiquei bem feliz e surgiu porque eu comecei a falar do bom condutor. Então fiquei bem legal ter o Mentor e a sua aula hoje só veio premiar mais o que já está sendo de grande valia para nós. Então, parabéns. E eu entrei em contato com a senhora durante a semana. Espero, sim, um curso de Direito Tributário Administrativo aí futuramente. Estarei participando. Sim, inclusive a gente já está ali trabalhando na nossa ESA, para que a gente traga o mais rápido possível esses cursos de extensão. Mas muito, muito obrigada, Fê. Eu tenho certeza que os olhinhos da Aleph ali estão brilhando, porque que projeto maravilhoso. Gente, sério. Tanto para vocês, eu tenho certeza, quanto para quem está aqui do outro lado, compartilhando, porque a gente aprende muito mais quando a gente compartilha, sabe? Eu estava falando isso com meu marido semana passada. Aleph, então, acho que é contigo, bebê. Vai dar 10 horas. Terminando aqui essa aula. Gente, que aula, né? A gente pode
Eu aqui também, toda aula, eu digo que vamos aprender juntos, eu também faço aqui as anotações, porque é isso, todo dia a gente aprende algo novo e precisa, para que o dia possa valer a pena, é justamente isso, aprender algo novo todo dia. Então, uma dica, um insight, uma orientação, e é isso que a gente busca aqui no ciclo de mentoria. O feedback de vocês é muito importante para a gente. E eu quero agradecer a doutora Ragélia, principalmente, primeiro, por ela estar sempre conosco e encorajar os projetos da comissão, em dar a mão e vamos lá. E é muito, muito gratificante trabalhar. É suado, porque todos nós aqui temos nosso trabalho de advogados e casa, e como todos nós aqui. E também ter que dedicar um tempo para a comissão, mas é gratificante ver todos vocês aí até essa hora aqui conosco, buscando aprender mais, e eu só tenho a agradecer de coração, doutora Ragélia e todo mundo que está aqui com a gente no ao vivo. Quero dizer que a doutora Ragélia tem mais encontros aqui conosco, vem muita coisa ainda pela frente, tem planejamento tributário, tem recuperação de créditos, então aguarda aí que vai ter muita coisa boa ainda chegando, tá certo? Os slides também vão estar disponíveis lá no Telegram, quem não conseguiu pegar aqui no chat. Quem tiver alguma dúvida no decorrer da semana, já sabe, pode mandar e-mail ou no direct no Instagram, tá certo? Segunda-feira nós temos um encontro para falar sobre contrato, fechamento de contratos na advocacia tributária. Vamos falar sobre como ter lucro na advocacia tributária, tá? Então esperamos todos vocês, 8 horas, 20 horas, horário de Manaus, 21 horário de Brasília. Quanto mais, por hoje é só. Tchau, gente. Boa noite.